Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Passos, eu sou investidor no mercado imobiliário, no mercado financeiro, dentro e fora do Brasil, sou empreendedor da área da saúde, tenho uma clínica em Jaraguá do Sul junto com a minha esposa, a doutora Carolina Bagatoli, e sempre trabalhei com finanças. Minha formação é em administração e com pós-graduação em planejamento financeiro, finanças corporativas, mercado financeiro. Trabalhei em bancos, eu morei em São Paulo, né? Sou paulistano, morei em São Paulo até os meus 29 anos, sempre trabalhando em instituições financeiras. Trabalhei já no Banco American Express, que tinha os cartões de crédito, depois foi adquirido pelo Bradesco, trabalhei no Bradesco, e também trabalhei no Itaú Unibanco. Tive uma breve passagem pela indústria farmacêutica, também na parte de planejamento financeiro e estratégico. E hoje eu trabalhei também na XP Investimentos, como corretor, operação de mesa de operações, né, bolsa de valores e outros ativos financeiros. Depois que eu entrei nessa jornada aí do empreendedorismo, aprendi mais ainda, cresci, me desenvolvi. E tenho também o Reprograme-se 21, programa de 21 dias de mudança de hábito, reprogramação mental, uma jornada de transformação. E hoje estou muito feliz, estou aqui com vocês para dividir essa aula sobre finanças pessoais, que é um assunto que, infelizmente, nas escolas a gente não é dada atenção para esse assunto, e é fundamental para que você atinja as suas metas, para que você crie riqueza, para que você crie prosperidade, abundância na sua vida. É uma pena que nós não temos esse detalhamento na escola, né? A gente não aprende isso. Então, é algo que fica falho para nós brasileiros, principalmente. E quando a gente chega na fase adulta e começa a ganhar o nosso dinheiro, a gente não sabe o que fazer, como administrá-lo, né? Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes. Então, você vai ter nessa aula uma visão geral de como que você pode administrar suas finanças, de qual é o seu patrimônio, o que é patrimônio, como que você tem que administrá-lo, como você tem que fazer os seus investimentos, quanto tempo dura o seu patrimônio, se acontecer alguma coisa com você, isso é importante você saber, né? A gente não pode contar que vai estar bem saudável e com possibilidade de trabalhar para sempre, então você tem que ter um plano para isso, pelo menos tem que saber onde você está. E então nós vamos ver isso, onde nós estamos, onde você está, onde você pode chegar, o que você pode fazer para chegar lá. A prosperidade está dentro de você, você que não despertou ela ainda, talvez. Espero ajudá-los, então, nesse início, começando aí a despertar a importância do dinheiro na vida de vocês. Então, pessoal, vou dividir aqui com vocês a tela agora dessa apresentação. Deixa eu abrir aqui para vocês, aumentar a tela, vai ficar mais fácil de vocês verem. Então, sobre reprogramar os seus investimentos, seus negócios. Vamos começar, então, pelas finanças pessoais. Qual é o primeiro passo, né? Primeira coisa, você tem que entender aonde você está. Porque se você não souber aonde você está, como que você vai definir aonde você vai chegar? É impossível, né, gente? Não tem como. Eu tenho que saber onde eu estou para saber onde eu quero chegar. Imagina só se você liga para mim porque você está perdido. Você não consegue chegar na minha casa. Você tem que vir para minha casa e você não consegue chegar. Você está perdido. Aí você liga para mim. Aí eu pergunto para você, mas onde você está? Daí você fala, eu não sei. Então, como que eu vou te ajudar a chegar na minha casa se você não sabe onde você está? Se você está perdido, não sabe nem onde você está. Então, o primeiro passo nas finanças também é esse. Você tem que saber aonde você está. Qual é a sua situação atual?
Então, para entender isso, gente, você tem que ver primeiro quanto que eu ganho hoje. Quais são as fontes de renda que eu tenho? A minha remuneração hoje é só o meu salário? Tem mais alguma outra fonte? Eu faço um trabalho fora o meu trabalho das 9 às 18 ou das 8 às 17? Além do meu salário, tem outra fonte de renda, de remuneração? De repente eu tenho renda já de investimentos, eu tenho renda de algum serviço extra que eu faço, de algum outro negócio que eu tenho em paralelo. Às vezes eu tenho um negócio com a minha esposa, vocês mulheres com seus maridos, e tem essa fonte de renda que vem desse negócio. Então, quanto que você ganha? Você tem que pegar e somar tudo isso. Seu salário, o que você ganha de outras empresas, o que você ganha prestando outros serviços, o que você ganha de juros das suas aplicações, ou aluguéis também, muitas pessoas têm imóveis alugados, aposentadoria, se você é aposentado. Então, você tem que somar tudo isso. Quanto que é a sua receita? Pode fazer esse exercício por mês. Eu indico que você faça esse levantamento todo que eu estou falando aqui por 12 meses, um ano. Se você não tem nenhum levantamento feito ainda, você deveria fazer esse levantamento já, começar agora. Porque, gente, tudo que você concentra aumenta. Se você concentrar a sua atenção no seu dinheiro, ele vai aumentar. Então, preste atenção da onde vem o seu dinheiro e como para você conseguir daí melhorar isso. Senão não tem como você melhorar, tá bom? Então, as receitas, quanto que eu ganho? Faz esse levantamento mensal. Depois você tem as suas despesas. Quanto que eu gasto? Quais são as minhas despesas? Aí eu posso ter variadas despesas, né? Vou ter despesas com a minha casa, vou ter despesas com itens pessoais, né? Pode ser viagens, roupas, despesas com alimentação. Você tem que listar tudo isso. Quais despesas você tem e o valor certinho. O que eu recomendo? Chegou a despesa lá para você? Já anote em algum lugar. Hoje em dia tem aplicativos, ou se você não quer usar aplicativos, quer usar uma planilha, também pode ser, mas você tem que, na hora que fez a despesa, já anota em algum lugar, de repente no bloco de notas do seu celular, mas em algum lugar você tem que anotar. Se você não manter esse controle, se você levar assim, dessa forma, depois eu anoto, depois eu vejo, talvez deixar para o fim do mês fazer isso, vai ser complicado. Você talvez não queira olhar para isso e vai procrastinar, não vai fazer. O segredo é você olhar sempre, todo dia. Todo dia você anota lá. Gastei isso, vai para a planilha. Gastei aquilo, vai para a planilha. E vai fazendo a soma já direto disso. É bom isso para você. Já começa um controle ali diário. Não é para você ficar mesquinho com isso, mas é para você saber o que está acontecendo. Para você ter noção do que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, faça isso todos os dias. Anote as suas despesas. E detalhe o máximo possível que você conseguir. Você pode até agrupar em grupos, né, de despesas. Você pode colocar despesas da casa, despesas pessoais, despesas com telefonia, internet, telefone. Então, você pode fazer uma separação. Se você tem um negócio, também você pode colocar ali as suas despesas. Tá? Despesas que você tem com o negócio. Então, nas receitas você coloca o que você ganhou, nas despesas você coloca o que você está gastando. Tá? E depois, qual o resultado, gente? O que sobrou? Sobrou dinheiro para você naquele mês? Está sobrando todo mês ou não está sobrando? Se está sobrando, é o lucro, né? O seu fluxo de caixa, isso aqui a gente chama de fluxo de caixa, gente. O que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro e o que sobra de dinheiro. Isso aqui é o seu fluxo de caixa. Então, no final de um mês, receitas menos despesas, deu lucro ou deu prejuízo? Sobrou ou faltou dinheiro no seu caixa? Esse número tem que ser positivo para você ter uma vida financeira saudável. Tem que sobrar dinheiro. Se não está sobrando, está faltando, uma hora você vai ter que tirar de algum lugar. Aí se você tem patrimônio, você vai comer o seu patrimônio. Vai ter que vender coisas para conseguir cobrir isso daí.
Isso se você não quer mudar nada. Ou você reverte a situação, você vai lá, vai rever as suas coisas. Tá, quanto que eu estou gastando? Eu preciso gastar com esse item aqui? Eu preciso ir no cabeleireiro toda semana, de repente? Eu preciso ir no restaurante toda semana? Ou eu posso mudar isso? Ou eu posso ir toda semana no restaurante, mas eu preciso gastar tanto todas as vezes que eu vou? Eu preciso viajar todo fim de semana? O que eu preciso fazer para mudar esse quadro? Isso é trabalhar na parte das despesas. Você pode trabalhar também na parte das receitas. Eu gosto mais de trabalhar na parte das receitas, porque acho legal a gente atingir certas coisas na vida, um nível já de conforto, que você consegue fazer tudo aquilo que você quer. Às vezes começa a falhar isso, mas acho legal você ir para o lado da receita. Em vez de você piorar a sua qualidade de vida, vamos melhorar então a receita. Eu gosto mais de trabalhar na receita, ou seja, quais outras fontes de renda que eu posso ter? Às vezes, nós estamos deixando o dinheiro na mesa. Às vezes eu tenho uma habilidade, eu sei fazer alguma coisa, eu sei ensinar as pessoas alguma coisa que eu não estou usando isso, não estou monetizando, não estou transformando essa minha habilidade em dinheiro. Isso é deixar dinheiro na mesa. Estou perdendo a oportunidade de ter outra fonte de renda. Será que você não está fazendo isso? Então você pode listar as habilidades que você tem, aquilo que você sabe fazer e que você não está monetizando, que você não está ganhando dinheiro com isso. Faz uma lista mesmo. Ah, eu sei cozinhar. Muito bem, sou muito boa cozinheira. Por exemplo. Será que não tem, então, uma oportunidade? Você não pode ensinar as outras pessoas no seu fim de semana? Você não pode criar um cursinho online e vender? Você não pode ir na casa das pessoas fazer experiências gastronômicas, de repente? Além do seu trabalho, você sabe fazer isso. Talvez você ocupe mais horas no início? Pode ser que sim, mas é uma outra fonte de renda que você pode começar e, de repente, isso não vira um negócio e você acaba até deixando o seu trabalho normal para trabalhar nesse seu negócio? Pensa sempre nos seus sonhos. Qual é o seu sonho? O que você quer trabalhar? Eu digo assim, você pode trabalhar no seu trabalho das 8 às 17, das 9 às 18 e fora desse período você trabalha nos seus sonhos. Onde você quer chegar? Fazer suas metas pessoais, financeiras. O que você quer? Para refletir sobre isso e põe números, põe metas financeiras para você chegar com datas para essas coisas acontecerem. E começa a trabalhar nos seus sonhos. Aí essa parte da receita, ela vai florescer. Tudo você vai ter que ter paciência e persistência. Você vai ter que executar. Nada vai cair do céu assim para você. Mas só de criar a intenção, começar a pensar nisso, começar a trabalhar com isso, abrir as possibilidades, escrever, isso já vai mudar alguma coisa dentro de você, na sua mente, aqui dentro também. E você vai começar a gerar essa riqueza. Então, pense na parte das receitas, para aumentar suas receitas, tá bom? Deixa eu só conferir uma coisa aqui, pessoal. Vou voltar para a nossa aula, então. Beleza, gente? Bom, aí você teve lucro ou prejuízo? Isso que eu já estava falando ali. Deu lucro, ótimo. Dá para melhorar alguma coisa no meu lucro? Sempre busque melhorar, tá, gente? Não se conformem em ficar com aquele resultado. Por quê? Hoje em dia nós temos muita inflação no mundo. As coisas sobem de valor, de preço. As moedas variam demais. Então, vou dar um exemplo para ficar bem fácil de vocês entenderem. Hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto de 2020. O dólar está na faixa aí de 5,40, 5,50, por aí. Em dezembro, se não me engano, novembro de 2019, o dólar estava na casa ali de 4,70, 4,80. Olha só como subiu, né? Chega a dar uns 20% aí. Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar, tudo bem que você ganha a mesma coisa em reais lá. O seu lucro continua igual. Você fez a sua análise, seu lucro continua igual. Mas você gosta de viajar.
Mas aí, poxa, o que aconteceu? O dólar subiu 20%. Você perdeu o poder de compra lá fora. Se você estivesse sempre trabalhando para aumentar a sua receita, provavelmente esse impacto aí desse dólar não ia ser tão letal para você a ponto de talvez te impedir de viajar, sabe? É por isso que você tem que pensar sempre. Como eu posso melhorar esse meu resultado, esse meu lucro? Lembrando que o lucro pode ser aumentado pelo crescimento da receita, quanto você ganha, e pela redução de despesas, dos dois lados. Tente trabalhar sempre na receita. A receita vai mexer muito com os teus sonhos. A despesa, às vezes é necessário mexer, às vezes não tem o que fazer, você tem que cortar num certo momento. Mas muitas vezes ela cai para um lado mais mesquinho da nossa mente. Então, vá pela receita primeiro. Tente por lá, tá? Então, dá para melhorar? As coisas inflacionam, né, gente? Você não quer perder poder de compra, então melhore sempre os seus resultados. Se deu prejuízo, então, poxa, rever as despesas, o que dá para cortar? Aquilo que eu falei do cabeleireiro, do restaurante. Quais são os gastos mais supérfluos, talvez, que você não precise estar gastando agora? Não estou dizendo que você desistir para sempre, mas temporariamente arrume a sua situação. Muitas vezes nós temos que dar um passo para trás, para pegar impulso, para dar um passo enorme para frente. Tudo na vida a gente tem que abrir mão. Então, às vezes, nós temos que abrir mão de alguma coisa hoje para atingir algo muito maior amanhã. Então, faça isso, se for o caso. Não tem problema. Não se julgue, não se sinta culpado. Você vai conseguir reverter. Consigo aumentar minhas receitas, que eu estava falando agora? Preciso vender alguma coisa? Essa parte aqui, eu digo que é para você fazer se não tiver jeito mesmo. Você está bem enroscado, não tem o que fazer, você já está devendo para um monte de gente, você não está conseguindo pagar nada, você não está com a cabeça para aumentar aquela receita do jeito que eu falei lá, então tá bom. Então, vende alguma coisa que você tem para cobrir o prejuízo. Pague as suas dívidas, tá? Pague as suas dívidas, honre aquilo que você deva, porque é uma mensagem muito positiva para o universo, tá? Quando você honra uma dívida, paga uma dívida, você cancelou algo ruim dentro de você, algo que estava pesando dentro de você. Então não deixe isso para depois, não, não vá com o pensamento de não pagar, resolva a situação. Se você resolver a situação, o universo vai entender, não, esse cara aqui, essa moça aqui, ela tá para valer, ela tá séria aqui, ele tá sério. Então, resolva a situação. O universo vai entender essa mensagem e vai te ajudar depois. Então, gente, lucro ou prejuízo, avalie e mude essa situação. Tá, e agora? Agora, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Gente, o que eu falei, veja os seus números, organize por mês, mas veja diariamente, inclusive, que nem eu te falei das despesas lá. E tá saindo alguma coisa do lugar? Faça agora, não deixe para depois, gente. Depois é muito pior. Tudo que você deixa para depois se enrola, vira uma bola de neve, ainda mais dívidas que você tem, os juros são altos. E aí quando você vê, não tem jeito mais de pagar, não tem jeito mais de você sair daquilo. Você está naquela areia movediça que você se esforça lá e não consegue sair do lugar. Então, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Resolva a sua situação. Não deixe virar uma bola de neve, algo absurdo que daí você precisa pegar um empréstimo enorme, você precisa pedir ajuda para um parente. Não deixe chegar nisso, gente. Arrume. É que nem o seu peso. É que nem o seu peso. Sempre olhe para você. Como é que você tá? Você tá gordinho? Você tá gordinha? Tá criando aquela gordurinha? Percebeu que está saindo um pouco da sua forma natural? Não deixa chegar naquele tamanho grande de você chegar ao ponto de aumentar demais o seu peso para daí fazer alguma coisa. Reparou? Começa já a agir, começa a fazer alguma coisa. Melhora a sua alimentação, reduz as calorias que você ingere, faz um jejum, não sei, daí isso não é comigo, mas eu estou dando um exemplo. Não deixe a coisa estourar. Nas finanças, principalmente, gente, porque as finanças, você precisa do dinheiro. Perdão, gente. Você precisa do dinheiro nesse mundo para adquirir as coisas, para trocar energia. Aí se você não tiver esse dinheiro, não tem como você adquirir as coisas, como você
investir em você mesmo, como você crescer. Então, você tem que olhar para isso, tá? Faça agora, não deixe para depois. E o seu patrimônio, hein? É importante você saber exatamente o que você tem para planejar e descobrir também essa palavrinha aí que eu escrevi. Abastança. Quanto que você tem de abastança? Então, o que é abastança, gente? Você tem que levantar tudo o que você tem. Então, você junta lá os imóveis que você tem, coloca isso numa planilha. Os imóveis que você tem, qual é o valor deles hoje? Pá, coloca lá. As reservas que você tem no banco, qual é o valor que soma total que você tem? Pá, escreve lá. O carro que você tem, quanto que ele vale? Escreve isso também lá. Sua casa, enfim, tudo que tem valor, o seu negócio, se você tem um negócio, tudo que tem valor, planilha isso, escreve lá. Carro, X mil reais. Casa, X mil reais. Apartamento, X mil reais. Empresa, X mil reais. Coloca lá todos os valores que você tem e soma. Vai dar um valor lá, né, gente? Vai dar um valor. Aí tá. Esse valor, gente, você tem que dividir pelo valor que você gasta por mês. Então, vamos lá. Você já fez o levantamento aqui que eu falei para vocês. Aqui, ó. Essa parte das despesas. Ó. Quanto que você gasta por mês? Então, você vai pegar o valor que deu aí de patrimônio e dividir por quanto você gasta por mês. Então, até vou abrir aqui o Excel para dar um exemplo para vocês. Aqui para ficar mais fácil. Vou mudar aqui, gente. Então vamos lá, ó. Então você chegou nessa conclusão aqui. Patrimônio, você somou tudo lá, deu 200 mil reais. Um exemplo, né, gente? Deixa eu organizar isso aqui melhor. Patrimônio. E você viu lá que os seus gastos mensais, eles são na ordem de 5 mil. Opa! 5 mil reais por mês. Então, qual a abastança em meses? Então, eu vou dividir esses 200. Então, se eu vender tudo que eu tenho, esses 200 mil reais aí eu vendi. Vendi eles, transformei em dinheiro. Porque é a lenha que eu tenho para queimar, certo? 200 mil reais. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não puder mais trabalhar, não puder mais ganhar dinheiro, não puder fazer nada, Deus me livre, né, gente? Mas, às vezes, que nem teve a pandemia aí, né, pessoal? Não pode mais trabalhar. Mas se eu vender tudo que eu tenho, vira 200 mil reais. Eu gasto 5 mil para manter o meu padrão de vida atual. Tudo que eu faço hoje, onde eu moro, eu gasto 5 mil reais por mês. Então, se eu vender tudo, dá 200 mil, gasto 5 mil por mês, eu divido. Dá 40 essa conta. Ó, vou mudar isso aqui. 40. Ou seja, 40 meses de abastança. 40 meses que eu consigo sobreviver mantendo o meu padrão de vida, que é o que eu gasto, aqueles 5 mil reais, sem trabalhar, sem fazer nada. Então, isso em anos, daí dividido por 12 meses, então dá 3,33 anos, tá? Então, esses 3,33, 33% dá mais 4 meses, né? Então, são 3 anos e 4 meses de abastança. É isso que eu tenho. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu não puder mais trabalhar, eu ficar impossibilitado, seja por questões de saúde, seja por questões de pandemia, de fatores externos que você não consegue controlar,
Se eu vender tudo que eu tenho, eu mantenho meu padrão de vida por 3 anos e 4 meses. O ideal é você aumentar isso, né, pessoal? O máximo que você conseguir. O máximo. Você tem que ter uma abastança, porque, ó, 3 anos e 4 meses. Poxa, se eu tenho 25 anos, mais 3 anos e 4 meses, pô, eu vou ter 20, depois eu vou ter 28 anos, eu consigo viver até os 28 anos, entende? Então o legal é você ter uma abastança de uns 20, 30 anos, né? Tem que ser a sua aposentadoria, você tem que pensar nisso, como se fosse a sua aposentadoria, a sua abastança tem que cobrir esse tempo. Eu quero que você chegue num ponto que você tenha talvez aí, ó, talvez você tenha aí 40 anos e uma abastança de mais 40 anos. Aí, ou seja, se acontecer alguma coisa com você nos seus 40 anos, você tem um patrimônio lá que você vive com o seu padrão de vida mais 40 anos. Olha que legal, gente. Então nós temos que trabalhar para chegar nisso. Só que se você não olhar para os seus números, não souber disso, você nunca vai conseguir chegar. E aí, se você nunca mexer com isso, quando você chegar lá nos seus 50, 60 anos, que der alguma coisa errada, se der, Deus queira que não, mas se der alguma coisa errada, aí você vai ficar em apuros. E você não quer isso, né? Nós não devemos chegar nisso. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Vamos lá. Então, a abastança é isso. Bom, você tem que balancear. Depois, se você analisou o seu patrimônio, viu tudo que você tem que balancear ele. Se você não tem nada ainda, comece a guardar, gente, tá? Agora eu vou dar um exemplo para aqueles que já têm um patrimônio. Para quem não tem nada, eu sugiro que você comece guardando 10% daquilo que você ganha. Ah, mas eu ganho só R$1.000. Tudo bem, então, será que dá para guardar, talvez, 5, 10 reais por mês? Alguma coisa. Coloque como meta para você isso. Mesmo que você ganhe muito pouco, coloque como meta para você guardar alguma coisa. É como se fosse um dízimo da igreja. Só que em vez de estar pagando para a igreja, você está pagando para você. Para ver esse bolo crescer. Você tem que ver esse bolo crescer. Tudo que você concentra aumenta. Se você concentrar a atenção no dinheiro, ele vai aumentar. Então, comece a pagar para você. Se você não tem nenhum patrimônio hoje, se você não tem nada, pega o que você ganha, menos o que você gasta, pega aquele lucro lá e tenta guardar 10%, 15%, 20% do que sobrou. Guarda para você, tá bom? Faça isso ao invés de gastar com coisas que não vão gerar nada para você. Ó, um homem, vou dar um exemplo aqui, não é para ofender ninguém, mas é como funciona, gente. Tem que ser claro. Eu dou R$1.000 para 2 homens. Um deles pega esses R$1.000 e compra um celular. O outro pega esses R$1.000 e vai investir em algum negócio, no mercado financeiro, em alguma coisa para gerar renda. O celular não vai gerar renda. Depois de 5 anos, os dois ganharam os mesmos R$1.000. O que ganhou R$1.000 e comprou o celular, tá pobre. E o que ganhou os R$1.000 e investiu, tá rico. Ele soube gerar mais dinheiro com aquele dinheiro, botar ele para trabalhar e aumentar o seu patrimônio. Então é essa a diferença entre um homem pobre e um homem rico. Um homem rico, todo o dinheiro que ele ganha, ele vê uma oportunidade de gerar mais riqueza, de ajudar mais pessoas também, de solucionar mais problemas. E o homem pobre, ele quer muitas coisas só para ele, talvez. Muitas coisas só para ele. Materialismo só, bens materiais, coisas para ele usufruir. Mas isso não gera receita, isso não dá resultado. Então, por isso que ele não consegue enriquecer. Bom, isso se você não tem patrimônio. Se você já tem, então, balanceie. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, coloque assim, uma opção. Isso, eu estou falando o que eu faço para mim, tá? Até. Vou mostrar a minha opção depois, mas eu vou dar algumas para vocês aqui que eu acho que são saudáveis. 33% em imóveis físicos, 33% fora do Brasil,
ou você pode comprar o ouro ou o dólar. Infelizmente, nós vivemos numa economia aqui no Brasil muito maluca, né? Então, é interessante, você nem precisa mandar o dinheiro para fora, mas você pode comprar fundos que investem na moeda americana, em dólar ou em ouro. É possível você fazer isso. Mas separe uma parte, porque na pandemia foi importante isso. As moedas lá de fora, o euro, o real e até o próprio euro subiram, né? E o real desvalorizou. Então, você perdeu o valor de compra, você perdeu a sua capacidade financeira porque você não fez isso, se você não fez. Mas tudo bem, você faz agora, também dá, tá? Então, essa é uma opção. E depois 33% de aplicações financeiras. Aqui tem um mundo de possibilidades. Depois eu falo um pouco mais. Outra opção, 25% em imóveis físicos, 25% fora do Brasil, ouro ou dólar, 25% aplicações financeiras, 25% no seu negócio. Então, por que não investir no seu sonho aqui? Estou falando de sonhos, então. Invista no seu sonho, no seu negócio. Não pega tudo que você tem e coloca no seu negócio já. Começa com ele aos poucos, vai ganhando forma, vai planejando, moldando ele direitinho. Talvez uma hora você tenha que investir até mais que esses 25% aí, mas beleza, mas começa por aí. Vai investindo, começa a investir nesses 25%, para você ter ideia de como que vai ser essa empresa, vai sentindo, e depois realmente daí eu acho que você tem que, se você vê que vai dar certo, vai funcionar, aí aumenta. Você vai desbalancear um pouco, não tem problema, mas é o seu sonho. Quando a gente investe no nosso sonho, dá certo, não tem jeito. Opção 3, tem que ver o que é melhor para você. Aí tem que fazer uma avaliação, estudar o seu caso, cada um pode ter uma situação diferente. Investimentos, gente, só para ser breve aqui, tem vários tipos. Existem investimentos em juros, que acompanham flutuações que acompanham as taxas, flutuação de taxa de juros. Quando eu gravei isso aqui, quando eu fiz essa apresentação, estava 2,25 a taxa Selic, acho que caiu para 2 agora, que é a taxa básica de juros no Brasil. Então, hoje não está dando nada, gente. Se você investe só naqueles fundos de CDI da vida, naqueles fundos que acompanham juros pós-fixados, né, juros que estão de acordo que flutuam de acordo com a taxa Selic e o CDI, esses investimentos aí, hoje você está perdendo dinheiro, porque a inflação já passa de 2. Então, você está perdendo dinheiro, perdendo poder de compra. Então, você não pode, hoje em dia, mais ficar só nisso, ou só na poupança. Poupança também entra aí. Moedas, né? Acompanha a variação de uma determinada moeda. Eu falei do dólar agora há pouco. Inflação, acompanha a variação da inflação. Outra maneira de você investir. Ações, que são pedaços do capital social de uma empresa, né? Elas pagam dividendos, pagam uma parte do lucro para você todo mês também. Todo mês ou cada trimestre, depende da empresa. Fundos imobiliários são frações de imóveis, hoje em dia existe isso, são negociados na bolsa e pagam aluguéis. Então, tem várias possibilidades hoje de investimentos no mercado financeiro. A minha estratégia, eu divido 25% eu coloco em fundos multimercados, são fundos que trabalham todas aquelas opções que eu mostrei nas slides anteriores, fazem um mix de tudo isso. Trabalho também 25% em fundos imobiliários, que daí eu recebo aluguéis desses imóveis que são negociados na bolsa. O legal disso, gente, que são imóveis enormes, imóveis que você, como pessoa física, nunca poderia comprar, que valem milhões de reais, bilhões às vezes, mas que você consegue comprar um pedacinho dele e usufruir do aluguel, do lucro que paga, e é isento de imposto de renda, isso que é legal. 25% eu recomendo que você guarde, né? Você faça um caixa para você, para emergências, então aí você vai investir esse caixa em aplicações sem risco, que também não vão fornecer nenhuma rentabilidade extraordinária, né? Aí vai ser taxa de juros ou poupança mesmo, mas você tem que ter, tá? E ações. No Brasil, eu dividiria até um pouquinho. No Brasil, metade disso, os 12,5%, e fora também. Hoje dá para você negociar pela bolsa daqui do Brasil, ações também, eles chamam de BDRs, né? No mercado lá fora, Estados Unidos. Ou algum fundo, às vezes que investe lá fora, então importante manter essa parcela. E esses 25% de caixa aqui, o dinheiro guardadinho, para quando aparecer uma oportunidade, quando você identificar uma oportunidade, daí você vai lá e arremata. Que nem teve recentemente com a pandemia, caiu muito as ações, caiu muito o valor.
E aí, quem tinha esse caixa aqui que eu estou falando, pôde ir lá, aproveitou essa oportunidade e cresceu o dinheiro. Gente, então, essa é uma breve apresentação, é mais complexo que isso, mas é para você começar a investir, para você entender suas finanças. Então, primeiro, entenda onde você está, quanto você ganha, quanto você gasta, o que sobra, melhore isso. Depois veja quanto você tem de abastança, né? Quanto tempo você sobrevive sem precisar trabalhar. Pense em aumentar isso, pense nos seus sonhos. Veja como que vai ser sua estratégia de investimento depois de tudo isso e comece a aplicar e comece a gerar riqueza, acumular riqueza e use essa riqueza para ajudar as outras pessoas. Sirva aos outros também. Abra o seu negócio, empreenda, trabalhe com investimentos diferentes. Quem não arrisca não petisca também. Esse ditado é velho, mas é muito válido. Se você ficar parado, sentado em cima do dinheiro, ele só vai perder valor também, tá? Pessoal, então assim, precisando de mais alguma coisa, o meu nome é Gustavo Passos.